Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje no nosso Salmodiando ao Senhor, nós vamos ler o Salmo 77. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite, e não cessava a minha alma, recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus, e me perturbei, queixava-me, e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite, chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de sua misericórdia ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E aí eu vou pular do 9 lá para o número 16. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram água, os céus deram um som, as tuas flechas correram de uma parte para outra. A voz do teu trovão estava no céu, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Este salmo, ele é muito, né, magnífico. Ele é um salmo que nos faz meditar que nem sempre nós estaremos bem. Haverá dias em que nós estaremos como o salmista aqui no início, né, cheio de questionamento, né? Porque ele pergunta aqui: será que Deus vai me rejeitar para sempre? Será que Deus não vai ser favorável a mim para sempre? Será que a benignidade do Senhor acabou? Será que acabou a promessa que ele me fez lá atrás? Então, o salmista ele começa a questionar a Deus. E ele diz que por ele começar a pensar nisso, a meditar nisso, né, a alma dele fica abatida. E então ele se lembra de tudo quanto Deus já fez. Você precisa fazer o mesmo que o salmista. Nós estamos passando por um momento difícil, né? No nosso país, nós estamos passando por momentos, né, de preocupação que muitas pessoas têm, inclusive, quisto tirar a própria vida. Mas essas pessoas têm que trazer à memória, e você é convidado a aconselhar estas pessoas também. Traga à memória o que Deus já fez, os céus lindos, estrelados. Traga à memória a benignidade do Senhor, quando ele formou os céus, a terra, e ele viu que tudo isso era muito bom. Quando ele fez uma flor tão linda e colorida, como ele fez cada pétala de uma rosa diferente da outra, cada folha de uma planta, ela é diferente, é como a digital dos nossos dedos, que não são iguais. O nosso Deus, ele é infinito. E aqui o salmista, ele trouxe a memória, né? Ele fala assim: olha, o teu caminho é no mar. E depois ele fala lá no último verso: guiaste o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Então ele vê que ele lembra, né, de como o povo sofria no Egito, do quanto eles eram castigados, o quanto eles eram escravizados, o quanto eles sofriam lá. E Deus os tirou de lá, porque Deus ouviu o clamor deles. E este é o mesmo Deus de hoje, é o Deus que nós servimos. O mesmo Deus que guiou o povo no deserto, ele pode guiar você e a mim. Ele tem este poder. Nós devemos trazer isto à nossa memória, para que a nossa fé aumente. Nós devemos lembrar dos grandes feitos do Senhor. Ele, né, à noite,
era muito, muito escuro. Então ele se fazia numa nuvem de fogo. Além de iluminar, aquecia o povo de Israel. Durante o dia, no deserto, é muito, muito quente. E ele se fazia como uma nuvem para, além de guiar, mostrar o caminho, tirar aquela sol abrasador que queimava a pele. E a palavra do Senhor diz que as roupas não se perdiam, os sapatos não se gastavam. Então, traga à memória o que Deus já fez, o que Deus faz, porque o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, será o mesmo eternamente. Ele tem o mesmo poder. E quando você clamar, que você possa afirmar, que você possa ter essa certeza no seu coração. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz e ele inclinou para mim os ouvidos. Tenha essa certeza no seu coração que Deus escuta a sua voz, que Deus ouve as suas orações. Mas você tem buscado, você tem orado, então ore a Deus e seja abençoado. Até amanhã, se Deus quiser.